Esse podcast é apresentado pela Copastor. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 036 do Saída de Emergência. Eu sou Daniel Amorim e vou conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Quando você escolhe uma empresa para trabalhar, o que normalmente você coloca como prioridade? Salário? Localização? Ou o propósito dessa empresa, ou o seu propósito dentro dessa empresa. Se você optou pelo propósito, esse podcast é para você. Se optou pelos demais, esse podcast é sua salvação. Uma empresa humanizada é movida por um propósito, uma paixão. Essa empresa tem um plano transformador e quem está com ela se apaixona, transforma e é transformado. O lucro é importante, sim, mas ele vem ainda mais avassalador como consequência de um propósito maior. Mas afinal, você deve estar se perguntando, o que é uma empresa humanizada? Onde encontro? Onde vivem? Te garanto que não é apenas formada por humanos. Nos acompanhe nesse voo e venha descobrir junto com a gente. Bom, vou começar aqui o nosso bate-papo, chamando a nossa convidada especial de hoje, a Jéssica Oliveira, da Humanizadas. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Saída de Emergência. Gostaria que você desse um oi aí para todos os nossos ouvintes, falasse um pouquinho sobre você. Bom, Daniel, muito obrigada. Obrigada, pessoal da Copastor, pelo convite. Eu acho que é um grande prazer estar aqui. E quando a gente da Humanizadas recebe esse tipo de convite de qualquer uma das empresas, é muito gratificante, assim, entender essa proximidade entre as empresas que a gente está gerando. Então, é muito legal. Eu estou aqui na Humanizadas desde maio do ano passado, e a Humanizadas é uma startup, né, uma empresa bebê ainda, que a gente começou a nossa atividade como empresa em fevereiro do ano passado. Então, eu entrei aí bem no comecinho. E atualmente eu estou como diretora de educação, que é uma frente nova aqui da Humanizadas, onde a gente quer justamente ajudar as pessoas a entender o que é, afinal, uma empresa humanizada, o que está por trás disso, né? Será que é só uma empresa feita por pessoas? Porque a gente acredita que todas as empresas são feitas por pessoas e que isso é muito importante, mas o que tem além disso, né? Então, isso é um pouquinho aí do que a gente está fazendo hoje. Legal, Jéssica. Eu acho que então você já deu a total abertura aqui para a gente começar esse bate-papo, indo de encontro com o que você acabou de falar. O que é a Empresas Humanizadas? O que está por trás? Posso chamar de movimento ou não? Olha, acho que sim, a gente está criando um movimento que não é um movimento que nós estamos criando sozinhos, né? É um movimento que já vem aí de antes, olhando para outras instituições, outras empresas, como o Sistema B, o Instituto do Capitalismo Consciente. Então, tudo isso está amarrando essa nova economia onde a gente está olhando aí, né? A Humanizadas está olhando para como que a gente vai acelerar esse movimento da nova economia, como que a gente traz consciência para as organizações sobre como que está o estado de maturidade dessa gestão dentro da organização, como que estão a qualidade das relações entre as pessoas dentro da organização, e tudo isso reflete no resultado do dia a dia da empresa. Então, é isso que a gente está trazendo. E aí, quando a gente fala sobre empresas humanizadas, exatamente, a gente está falando que todas as empresas são feitas de pessoas, todas as empresas vão ter características diferentes, culturas diferentes, mas, para além disso, como que essa cultura está alinhada com o propósito dessa organização? Como que esse propósito, ele traz resultados orientados para todos os stakeholders, né? Como que a liderança dessa organização é uma liderança servidora, é uma liderança que dá espaço para que as pessoas também possam atuar, possam se desenvolver? Então, tudo isso é o que a gente está medindo aí, quando a gente fala sobre empresas humanizadas, a gente está conseguindo olhar para todas essas dimensões e, a partir disso, trazer como que é o nível de consciência dessa organização e como que ela está gerando impacto em toda a sociedade. Jéssica, de uma certa forma, vocês têm um olhar, por exemplo, para
quebrar algum modo tradicional de fazer negócio? Vocês entram com outro propósito? Ou, por exemplo, a Humanizadas viu alguma carência no mercado, talvez seja a relação entre empregado e empregador, e por isso vocês, não, a gente precisa fazer algo diferente para, sei lá, ou resgatar ou colocar uma jornada nova dentro do mercado? Uhum. Essa pergunta é muito bacana porque isso me faz pensar como a Humanizadas surgiu, né? A Humanizadas, ela surgiu, na verdade, de uma pesquisa de doutorado do Pedro Paro, que hoje é nosso fundador, é o CEO da empresa, e ele iniciou a pesquisa de doutorado dele com esse tema sobre buscar quais são as empresas humanizadas, justamente como um contraponto com todo o movimento do Lava Jato que acontecia na época, em 2017, trazendo que empresas só se preocupavam com lucro, empresas eram corruptas, e a pergunta que orientou ele para criar a pesquisa foi justamente, será que não existem empresas éticas, empresas que estão migrando para um novo movimento de economia? Então, a pesquisa, ela quer trazer luz para essas empresas que têm boas práticas, que têm práticas que estão se preocupando com tudo que está acontecendo, não só com o lucro. O lucro, como você falou na introdução, ele também é importante, ele também faz parte, mas aqui a gente está olhando para o lucro como uma consequência do que a gente faz no dia a dia dentro da organização. E aí, quando a gente aplica a pesquisa em empresas humanizadas, é para trazer para as organizações como que está a sua gestão no dia a dia. Para onde a sua gestão ela está mais orientada para o seu dia a dia. Então, a gente não quer, de maneira nenhuma, impor uma cultura, impor uma forma de fazer, mas sim dar luz para o que está acontecendo na organização, para que, a partir daí, a própria empresa possa tomar as decisões estratégicas, as mudanças culturais que essa organização faz sentido para ela, né? E pelo que você está colocando, dá para entender que ser humanizado não existe um único caminho, né? Porque você falou que está alinhado à cultura de cada empresa, né? Então, cada empresa, enfim, vai seguir um caminho. E para chamar aqui também para o nosso bate-papo, nossa segunda convidada especial de hoje, a Vivi Onick, do RH da Copastur. Vivi, eu queria que você desse um oi aqui para todos os nossos ouvintes, falasse brevemente aí sobre você também. Oi, pessoal, prazer estar aqui, um prazer ouvir tudo que a Jéssica já trouxe até agora, mas me apresentando um pouco, então sou a Vivian, estou aqui na Copastur já há praticamente 8 anos, né, e hoje à frente aí da área de recursos humanos. E, assim, durante todo esse tempo, né, ver toda a evolução que a Copastur teve, poder presenciar tudo isso é magnífico, né, vou contar daqui a pouquinho um pouco mais sobre essa trajetória toda, mas tive esse privilégio, né, de acompanhar toda essa evolução que a Copastur teve aí nos últimos anos. Legal, acho que a gente vai ter sim, a gente quer escutar de fato de você, como que foi essa evolução e até do porquê, né, de entrar dentro desse movimento de empresas humanizadas. Mas antes de chegar nesse ponto, Vivi, a Jéssica já trouxe, enfim, o que é uma empresa humanizada, né? Eu queria saber de você, como gestora, quando você olha para empresas humanizadas, você olha primeiro como um benefício para o colaborador ou um benefício para a empresa? Os dois, né, Dani? Acho que é um ganho para todo mundo que de alguma forma está envolvida com a empresa, né? Então, para um colaborador, quando a gente vê, né, o clima, né, em volta dele, um ambiente de trabalho mais saudável, né, uma segurança psicológica maior ali para ele consiga se desenvolver. E quando a gente fala para a empresa em relação a todo o ganho que ela vai ter com isso, né, um maior engajamento das pessoas, trabalhos com melhor qualidade, né, um cliente mais satisfeito e essa parceria também que a gente propõe, né, para todos os stakeholders. Então, isso tudo fortalece muito para a empresa, né? Então, é um caminho que beneficia realmente todo mundo que está envolvido com a companhia ali de alguma forma e com todo esse movimento acontecendo, né? Então, isso eu acho que é muito positivo, né? Ô, Vivi, onde que surgiu o despertar aí da Copastur enquanto organização de aderir, de entrar nesse movimento? O que ela, enfim, viu nesse movimento ou o que esse movimento mostrou para ela que o caminho que ela poderia seguir poderia ser muito mais virtuoso? É um caminho longo, né? Acho que uma mudança de um dia para o outro, né? Do dia para a noite é mais difícil de acontecer. Então, foi um caminho longo que a gente percorreu, de toda uma mudança de cultura. Então, se a gente for olhar, né, para cerca de 5, 6 anos atrás, foi quando esse despertar da Copastur realmente aconteceu.
E a gente entendeu que a cultura ela precisava, de alguma forma, se movimentar para essa questão de, né, um olhar maior para as pessoas, né? Então, muitas ações, né, lá atrás, quando a gente fala de 5, 6 anos atrás, quando a gente, né, como primeiro passo, começou a olhar para dentro, né? Então, o que a Copastur precisava desenvolver e melhorar para que as pessoas que estavam ali ficassem mais satisfeitas e, consequentemente, trouxessem isso para quem estava fora. Então, a questão de clima para nós foi muito forte na época, né, de investigar. A gente trouxe uma pesquisa de clima, a gente investiu muito nisso, desde coisas muito básicas, né, de estrutura de escritório e tudo mais, até questões mais complexas que entram de desenvolvimento de liderança, comportamento. Então, foi ali o ponto de partida, né, para a gente conseguir ir seguindo e tentando entender qual era o caminho, né, e evoluindo a cada ano, né. Até entender, né, recentemente, que essa questão da humanização, quanto que a gente lidava com as nossas pessoas e com quem estava fora também, de alguma forma a gente expandiu isso, né, e aí através do movimento Capitalismo Consciente também, que trouxe mais para a gente essa questão de ampliação do nosso propósito, né, do que a gente queria entregar para o mundo, de certa forma, que, né, a gente teve esse despertar mesmo. Humanizadas é que a gente encontrou um formato de conseguir mensurar isso, né? Então, onde é que nós estávamos, né? Depois de percorrer tantas coisas, onde é que a gente se encontra e o que a gente precisa desenvolver, como a Jéssica falou, né? Eu acho que é muito entender o momento, entender a fotografia e o que precisa ser desenvolvido. Eu acho que toda empresa tem muito a ser desenvolvido, mesmo nós, né, que já temos esse caminho percorrido aí há bastante tempo, quanta coisa a gente ainda precisa desenvolver e ter mais consciência, né, de onde é que a gente está e para onde a gente quer ir. Então, acho que é muito nesse sentido, né, que tudo aconteceu aí nesse período, né? Vivian, uma dúvida, esse movimento, ele entra para, de uma certa forma, ajudar, por exemplo, o GPTW, ele é um movimento complementar, ele é um movimento totalmente com objetivos diferentes, só para que todo mundo entenda, né, porque, enfim, a gente escuta falar sobre capitalismo consciente, sobre GPTW, empresas humanizadas, então, traz algumas informações para como esses movimentos, eles se interligam. É complementar, né? Então, para a gente faz muito sentido a gente continuar e manter, né, o GPTW, que caminha há bastante tempo conosco, né, entendendo necessidades desde básicas até comportamentais, enfim. E a Humanizadas veio para complementar tudo isso e trazer um outro nível, né, que talvez o GPTW ainda não conseguiu alcançar junto com a gente. Então, através da pesquisa Humanizadas, a gente conseguiu entender esses níveis de consciência, que são muitos, né, acho que até... se a Jéssica até conseguir trazer um pouco mais para a gente sobre quais são esses níveis, né, e tudo mais, mas a gente consegue entender melhor onde é que a gente está hoje, né, qual que é o nosso rating, como que a gente está perante toda essa metodologia, né, Humanizadas. Então, é um complemento muito positivo para nós, por isso que faz sentido. E a questão do clima, quando a gente fala de clima, né, mas a Humanizadas, ela é muito além disso também, né. Ela vai fazer uma análise 360 ali da Copastur, olhando junto com os nossos clientes, parceiros, sociedade, todo mundo que está envolvido com a gente. Então, esse é o grande diferencial também, você avaliar dentro, né, as nossas lideranças, colaboradores, mas também ter esse olhar externo, né, e como que a gente também, de alguma forma, busca, né, essa parte externa, também traz para mais perto da gente. Legal, Jéssica, você quer responder a essa provocação da Vivian, trazer mais informações? Sim, eu acho que até quando você trouxe a pergunta para ela de será que isso é um benefício para colaboradores ou para a empresa? E não, na minha visão, no que a Humanizadas também se propõe a fazer, é que não existe a separação mais. Não tem como a gente olhar para uma coisa só. Por isso, inclusive, que a pesquisa ela é multi-stakeholder. Então, a gente vai perguntar para todas as pessoas envolvidas na organização para conseguir trazer qual é a visão de todas essas pessoas em relação à organização. Como que eu posso estar olhando para todos eles ao mesmo tempo, fazendo esse movimento de desenvolvimento para todos ao mesmo tempo. E aí, em alguns momentos, né, pode parecer que é muita coisa. Meu Deus, como é que eu vou olhar para todos os stakeholders ao mesmo tempo? Mas, às vezes, são pequenas ações que a gente trabalha internamente que vão fazer um reflexo no externo e vice-versa. Então, é realmente como que a gente consegue compor
planos de ação que vão dar significado para todo mundo e não apenas para um stakeholder, porque é disso que a gente está falando, da evolução de gestão ao longo do tempo, né? Quando a gente começa a estudar gestão no último século ou nos últimos séculos, as coisas mudam muito, né? Tem um livro que a gente sempre indica aqui na Humanizadas, que é o Reinventando Organizações, do Frederic Laloux. Também tem base com o Ken Wilber, que fala muito sobre esses níveis de consciência. Então, o que a gente chama de nível de consciência, né? Às vezes pode parecer um pouco abstrato, mas, na verdade, isso pode trazer diferentes características para como que você está colocando a sua forma de gestão ou a cultura no dia a dia. Então, uma empresa, ela pode estar no nível de consciência onde, naquele momento, ela precisa de muita organização, de muito checklist, né? Aquela empresa mais voltada assim às caixinhas, aos processos e tudo mais. Tem outras empresas que estão num nível de consciência onde o resultado é muito importante, é o foco principal. São empresas, de repente, um pouco mais inovadoras, menos processos e muito foco em objetivo, em metas. Outras empresas podem estar em um nível de consciência voltado a pessoas, voltado ao cuidado com as pessoas no dia a dia. Existe melhor ou pior? Não. Existe aquilo que faz sentido para a organização naquele momento. E isso deve ser muito respeitado. Até quando a Vivian traz, né, que o caminho é longo, a mudança é aos poucos. É isso que traz consciência para a organização. Não tem melhor ou pior. Tem o que faz sentido para a gente nesse momento, qual que é o próximo passo que a gente vai dar para essa evolução de consciência, mas respeitando o nosso tempo, respeitando aquilo que a gente acredita. Então, quando a gente fala sobre uma empresa humanizada, é nesse sentido, né, de como que a empresa está tomando consciência sobre aquilo que aquele cenário atual dela agora, tomando consciência para onde ela quer ir, e a partir desse movimento vamos fazer as mudanças necessárias no nosso tempo, daquilo que a gente acredita. Isso é o que a gente traz também da evolução dos níveis de gestão ao longo do tempo. Então, é necessário ter muita cautela nesses processos de transformação cultural, transformação estratégica, lógico, sempre estando incomodado de alguma forma, né, uma forma positiva, assim, para fazer as mudanças necessárias, mas é sobre isso, é sobre o que faz sentido para a organização. Legal. E entrando um pouquinho, talvez mais na prática, para até que todo mundo entenda, tem algum script ou algum... A gente já falou um pouco que não tem receita, né? Cada empresa, enfim, tem o seu tempo, tem a sua cultura, e aí a Humanizadas vai entrando e mostrando o caminho, como você falou, de consciência, onde que ela quer chegar. Mas tem algum rito que a empresa, por exemplo, como a empresa chega a ser uma empresa humanizada? Como que ela busca vocês, ou o que ela tem que atender para ser uma empresa, ou para se tornar uma empresa humanizada? Bom, quando a gente fala sobre empresas humanizadas, né, as empresas que estão ali no que a gente traz como ratings de consciência mais altos, as empresas que recebem os selos dos ratings mais altos, elas estão mais avançadas nesse nível de maturidade de gestão e qualidade das relações. Então, elas estão inclinadas mais para a visão sistêmica, mas já olhando para o seu impacto, né, para toda a sociedade, e não apenas olhando para necessidades de sobrevivência, para necessidades mais básicas. De novo, é o momento da empresa e tudo mais. O que a empresa tem que fazer? Acho que o primeiro passo, de forma prática, é entender qual que é o seu cenário atual. Para entender qual é o seu cenário atual, você pode aplicar a pesquisa em empresas humanizadas, você pode aplicar outras pesquisas para compor também esse seu cenário atual. Então, por exemplo, tem muitas empresas que aplicam GPTW, aplicam pesquisas de clima interno e tal. É natural a gente compor, porque isso tudo vai fazer parte de um diagnóstico. Então, a partir do momento que você toma consciência sobre qual é o seu cenário atual, você consegue entender, tá, então a partir daqui, para onde eu quero ir? Montar essa estratégia para onde eu quero ir, você vai montar o seu plano de ação em cima disso. Então, entender qual é o seu cenário atual seria o primeiro passo. E aí a pesquisa em empresas humanizadas, ela vem não só para gerar o reconhecimento que todas as organizações também querem, óbvio, mas para trazer esse diagnóstico. Então, essa é a maior riqueza da pesquisa, é esse diagnóstico de como que está a visão dos meus stakeholders
em relação à minha empresa atualmente. E a partir disso, a gente começa a desenhar o plano de ação. Inclusive, tem organizações hoje que aplicam a pesquisa semestralmente, tem empresas que aplicam anualmente, justamente para ir acompanhando esses indicadores ao longo do tempo. Será que o que eu fiz no ano passado para cá está surtindo efeito no dia a dia? Então, esse acompanhamento de indicadores seria um segundo passo aí, que é essencial para qualquer mudança estratégica, cultural que a organização precisa passar. Legal. E para uma empresa humanizada, normalmente, pelo menos o que eu estou entendendo, tá? E se você vai me corrigir, traz um outro propósito também, né? Se, por exemplo, você fala muito em stakeholder. Então, uma empresa humanizada um dos fundamentos também desse movimento, enfim, é olhar o impacto dessa empresa dentro da sociedade na qual ela está inserida. E, enfim, talvez a humanizada possa, em algum determinado momento, sugerir algum tipo de mudança se esse impacto, por exemplo, não está sendo legal, ou não está tendo um impacto positivo, no caso. Boa, essa é uma pergunta, assim, bem comum entre os clientes, né, porque até trazendo um pouco da visão da Humanizadas, né, hoje a gente não faz consultoria, a gente não se propõe a fazer nenhum tipo de consultoria, então a Humanizadas, ela nunca vai trazer uma análise sobre a sua empresa, falando assim, olha, o que vocês estão fazendo está indo para um lugar errado. Não é uma gestão de negócios, né? Não é esse tipo de coisa, exatamente. Mas o que a gente faz anualmente, a gente entrega o relatório de resultados da Humanizadas, que traz os resultados de todas as empresas, lógico, de forma anônima, né? Todas as empresas que permitiram também que a gente divulgue os resultados. A gente faz uma análise em cima dessa base de dados para mostrar como que está a economia, quais são os direcionadores do Brasil naquele momento e tudo mais. Então, a gente usa como não só a pesquisa, mas outras fontes também para trazer esses resultados. E o que a gente indica para as organizações é que elas olhem os resultados dela, olhem esse relatório de resultados e a partir daí a organização vai fazer esse comparativo. Nossa, será que os meus resultados estão alinhados com as tendências de economia, de impacto? Hoje em dia a gente fala muito de ESG, né? Então, será que o que eu estou fazendo na minha organização está atendendo essa necessidade que está surgindo da sociedade? Então, é uma pergunta que, na minha visão, as empresas precisam estar fazendo o tempo todo para si mesmas, se elas desejam seguir esses passos, né? De ser uma empresa humanizada. Bom, Vi, continuando aqui nessa linha prática, né, que a gente, enfim, está tentando trazer para quem está nos acompanhando, queria que você trouxesse para a gente talvez uma linha cronológica, por exemplo, quando que a Copastur olhou para esse movimento e decidiu estudá-lo, se já foi automaticamente, putz, se estudou, vamos implantar, se teve alguma, não barreira, né, mas se, enfim, se alguém de alguma certa forma ficou contra o movimento, ou olhou com esse movimento para um certo receio, e hoje que a gente, enfim, já vive, já tem o selo, como que você coloca talvez um nível de maturidade da empresa, da Copastur, em... Sim, foi um caminho, né, assim, então, como eu comentei, da questão de mudança de cultura e tudo mais, então isso já né, há um longo tempo, e a gente foi entendendo, né, que tinha total sentido até com a questão do movimento do capitalismo consciente também, de tudo aquilo que a gente vinha buscando no foco das pessoas, né, que as pessoas que vão fazer tudo girar e vão trazer de alguma forma o lucro, vai ser um resultado disso tudo. Então, foi por aí que a gente começou a entender que esse movimento precisava acontecer, que fazia todo sentido a gente estar dentro disso, estudar mais sobre isso e estar mais perto de outras empresas também que contribuíssem para esse nosso crescimento, né? Então, acho que foi muito daí, né, que tudo acabou surgindo e os desafios que foram muitos, né? Então, tanto internos dentro da Copastur, para os nossos próprios colaboradores entenderem que o movimento todo era esse, né, de humanização de pessoas, de ter um propósito maior. Então, foram, né, muitos desafios de realmente provar como que aquilo aconteceria na prática, né? Para muitas pessoas de fora também questionarem, será que isso é genuíno? Não é só
mais um prêmio, mais um certificado que a Copastur quer ter, né? E isso veio à prova, né, a grande prova, nesse momento de pandemia que a gente passou, 2020 e 2021, né? Então, o nosso mercado ele foi um dos mais afetados, né, do turismo como um todo, e como que a gente conseguiu se manter tão forte, estruturado, focando nas pessoas, né, aderindo ao movimento Não Limita, aderindo a manter as pessoas, né, principalmente mentalmente saudáveis nesse período, com diversas ações. E aí que tudo se colocou à prova, né, de que toda aquela teoria que a gente vinha escutando, de que a gente vinha se preparando, né, era para algo muito maior que poderia acontecer, e a pandemia acabou sendo algo que nos ajudou, de certa forma, a consolidar tudo que a gente acredita que tem total a ver com todo esse movimento, né, que a Humanizada está trazendo também para a gente. Eu acho que foi muito daí, sabe, desses momentos em que a gente consegue mostrar, né, para as pessoas que isso tudo é real e que acho que só vivendo aqui, né, para realmente sentir tudo isso como uma grande família mesmo, né. Eu acho que é lógico, tem uma consciência, uma cultura. Acho que até a Jéssica trouxe um pouco de processo por trás disso tudo para fazer acontecer, né? A gente está dentro de uma organização com várias pessoas que pensam diferentes, que têm atividades, atribuições diferentes. Mas se eu te perguntasse, Vivian, o que hoje, talvez, para um colaborador, você como colaboradora, o que hoje resume para você a Humanizadas dentro da Copastur? O que você acha que assim, nossa, isso representa para mim humanização? Eu acho que é muito o jeito de ser do dia a dia, né? A nossa cultura é muito forte de foco nas pessoas, claro, de ter uma comunicação muito fluida, né? Acho que tudo é a base da comunicação, é aquilo, né? Você pode fazer uma cobrança mais rígida e mais dura, você precisa atingir suas metas, por exemplo, mas eu acho que é tudo o formato com que isso chega para você e como que você traz isso para sua realidade, né? Se faz sentido ali para você, o quanto você está se desenvolvendo com aquilo. Então, eu acho que é difícil resumir, né, o que é essa cultura toda aqui para a gente, mas é algo muito direcionado para isso, né? Para a gente ter esse entendimento de que, claro, as pessoas vão estar no centro de tudo, vão existir as cobranças, vão existir as normas de qualidade que a gente segue e tudo mais, mas realmente tem desse lado muito humano, mais claro ali para todo mundo, né? E eu me senti parte disso de alguma forma, né? Eu faço parte disso tudo como colaboradora, né? Não é uma coisa só que eu presto um serviço ali para aquela empresa, realmente faço parte disso. Eu acho que se sentir parte também, de certa forma, né? E eu também tenho uma certa autoridade para falar sobre isso, porque eu também faço parte da organização, né, da Copastur, e eu acho que é bem isso, essa transparência, essa leveza, essa comunicação, é você ser escutado, né? Porque normalmente em organizações, eu acho que mais tradicionais, normalmente você só escuta, e é muito difícil você ter alguém do seu lado ali para escutar a opinião do colaborador, né? Dentro dessa organização, e eu acho que, e às vezes, Via, pelo que você traz, fica até difícil da gente expressar, porque é tão presente na cultura, né? Verdade. Que é nosso, né? E aí você tenta ficar procurando palavras para justificar uma coisa que a gente já vive naturalmente, né? Talvez seja essa a dificuldade da gente transpor. E aí eu vou pedir uma ajuda da Jéssica. Jéssica, eu acho que com certeza você já viu, a Vívia também, todo mundo que está nos escutando lá no Facebook, nas redes sociais, aquele memezinho do... Né, principalmente ou de faculdade ou de profissão, como as pessoas enxergam, como o mercado enxerga, como minha família, minha mãe me enxerga e como realmente é. E a gente trazendo para Humanizadas, como que você poderia colocar aí, talvez trazendo a visão do mercado, a visão da empresa e como realmente é a Humanizadas? E aí, a sua pergunta é em relação a Humanizadas ou em relação às empresas que a gente está se relacionando? Eu colocaria Humanizadas, para que as pessoas entendessem o que é de fato, entendeu? Como que o mercado olha para Humanizadas, como que as empresas buscam a Humanizadas e o que de fato é a Humanizadas. Pode ser que os três sejam a mesma coisa, mas enfim, só para a gente fazer essa brincadeira aí com as redes sociais. Sim, sim. Bom, é muito comum que as pessoas venham buscar a gente, ou quando a gente entra em contato, né? Que as pessoas estão olhando assim, realmente, eu quero aprender práticas humanizadas, de humanização na minha organização, eu quero olhar para isso, para as pessoas. E a Humanizadas, no fim, ela
outra coisa, é um pouco diferente disso, porque a gente está medindo, como eu falei desde o começo, né, como que está a qualidade das relações, que envolve toda a questão de humanização, mas também como que está o nível de maturidade da gestão dessa organização. E a gestão inclui pessoas, mas inclui também processos, inclui dinheiro, inclui tudo que existe dentro de uma organização, não só as práticas de humanização, né? Então, às vezes as empresas vêm com uma expectativa de tipo, a gente vai cuidar sobre segurança psicológica, comunicação não violenta, coisas desse tipo, né? Que são práticas que normalmente as organizações olham justamente para ajudar na humanização da organização, mas não é o que a Humanizadas faz. A Humanizadas, ela se propõe a trazer o diagnóstico de como que a organização está, e a partir disso a organização vai olhar para os pontos que são prioritários para ela. Então, eu acho que existe uma grande diferença até pelo nosso nome. É normal que tenha essa confusão. Então, a gente, assim, tem o pessoal que olha a gente e fala assim, nossa, a galera abraça a árvore e tudo mais. E, gente, legal, tem o movimento de abraçar a árvore, faz parte, e tem o movimento também de, temos metas, precisamos olhar para os resultados, isso tudo faz parte. E eu acho que é isso que é importante. Por exemplo, a Vivian traz, né, na fala dela, uma fala de um nível de consciência do que, se vocês olharem, né, os livros que trazem isso, seria um nível verde, que é um nível muito voltado a pessoas. E pelo que eu escuto de vocês, é a cultura de vocês aí, que é uma cultura bastante voltada a pessoas. Mas isso não significa que o resto não é importante. Pelo contrário, o resto também faz parte. E se a gente ignora outras características da organização, isso gera patologias dentro da organização, isso gera uns problemas. Quando a gente deixa de olhar para metas, para objetivos, para os processos, como eles devem ser, para olhar só para pessoas, as outras partes da organização vão ficar defasadas, né? Então, tem esse processo aí de tudo faz parte, inclusive olhar para o lucro, olhar para outras coisas. Para todos os donos, empresários que estão nos escutando, ou talvez, enfim, para as áreas de RH, que não queiram conflitar com objetivos ou metas da empresa, eu queria tocar no assunto de lucro. Eu acho que, enfim, deve ser uma grande pergunta aí, uma grande abordagem que você deve ter muito frequentemente, porque talvez as pessoas perguntem, poxa, mas como ser humanizado e lucrar? Uhum. Né? E aí, enfim, a gente até trouxe alguns relances sobre esse assunto, mas eu queria talvez que a gente pudesse entrar um pouquinho mais a fundo no tema. Uhum. Qual que é a relação da Humanizadas com lucro? Como que ela trabalha lucro, propósito dentro da sua metodologia de trabalho? Uhum. Quando a gente pensa sobre isso, né, até pelo nome Humanizadas, é comum que algumas empresas achem que a gente é ONG ou que a gente só trabalha para ONGs, para terceiro setor, coisas assim. E, na verdade, não. Quando o Pedro começou a pesquisa dele, foi olhando para empresas, para entender se empresas que têm preocupação com impacto, empresas que são éticas, empresas que estão olhando para pessoas, também têm resultados financeiros significativos. E a conclusão que ele chega a partir desses anos de pesquisa é que sim, essas empresas, na verdade, ao longo do tempo, né, quando a gente olha a longo prazo, elas são mais lucrativas do que organizações que não estão olhando para esses pontos. Então, no fim das contas, isso é uma consequência de quando você está orientado para todos os seus stakeholders, quando todo mundo tem uma cultura alinhada ao propósito, todo mundo está olhando para o resultado. Então, a consequência é essa. Talvez no curto prazo, algumas organizações tenham mais dificuldades, porque esse processo de mudança, ele vai exigir esforço. Isso é natural. Mas quando a gente começa a olhar mais a longo prazo, o que, na minha percepção, é uma grande dificuldade, inclusive na nossa cultura do Brasil, assim, olhar para o longo prazo, se organizar financeiramente para olhar para longo prazo e tudo mais, isso é uma dificuldade cultural nossa. Então, é natural que nas organizações isso também apareça. Mas quando a gente vê dados sobre os últimos 16 anos dessas organizações que estão com as classificações de ratings mais altos, ou seja, né, estão olhando mais para os desafios do ecossistema, para o impacto e tudo mais, essas organizações são mais lucrativas. Então, é uma consequência, assim, para as empresas que ainda não estão olhando para isso, eu acho que é uma questão de tempo até elas tomarem consciência de que isso também é importante. E aí cabe a nós que já conseguimos acessar essa informação,
trazer aos poucos, não forçar, mas trazer essas informações aos poucos para que as pessoas tomem consciência por si só. Eu acho que é uma questão de tempo isso. E ou seja, né, por exemplo, uma empresa ela pode ter sei lá, um objetivo naquele ano, uma meta naquele ano de dobrar o faturamento. Ou seja, o objetivo dela está ligado a dobrar o faturamento, a trazer mais receita e tudo mais. Exato. E, ao mesmo tempo, ela ter todos os princípios da Humanizadas. É isso? Exatamente. Inclusive, dentro da Humanizadas, a gente tem objetivos, metas de faturamento, né, de receita e tal. A gente também tem que sobreviver, né, gente? Então, a gente é uma startup, a gente é uma empresa com fins lucrativos, a gente também tem esse tipo de objetivo, e isso não impede que a gente esteja olhando para outras coisas que são tão importantes quanto. Legal. Vivi, hoje, você olhando aí pelo retrovisor, né? Como que você destacaria, acho que as principais mudanças de cultura ou os principais ganhos da Copastur quando ela traz a Humanizadas ao seu favor para dentro da sua cultura, dentro da sua relação com todos os stakeholders? E até uma pergunta adicional, a pesquisa Humanizadas, o selo Humanizadas, ele tem aberto mais portas para a Copastur? E quando eu digo portas aqui, eu não estou falando só em negócio, tá? Estou falando, enfim, em elevação de consciência sobre a marca, chamar um pouco mais de atenção pelo fato de uma empresa mais consciente, uma empresa mais humanizada, de fato. Até pela relação, talvez, busca de colaboradores que querem vir, de profissionais que querem começar a trabalhar na empresa. Sem dúvida, nessa última questão, realmente, a gente sente, né, que muita gente vem procurando a gente, seja até mesmo questão de clientes, né, que vêm vindo e vão entendendo como que é o jeito da Copastur de trabalhar, muita gente tem até essa curiosidade, essa dúvida de saber como é estar aqui. E aí fica aquela outra pergunta, né, como é a cultura da Copastur? Acho que é só estando aqui para sentir, né? Mas a gente tem que explicar de alguma forma e através das ações que a gente vem fazendo, né? Então foram diversas ações que a gente fez nesses últimos anos, né? E isso acaba indo para o meio externo, e isso chama a atenção das pessoas, né? Então, eu acho que muito nesse sentido, de realmente a gente ter, sim, uma oportunidade muito grande em vários momentos aí de reforçar a nossa marca mesmo, né, no mercado e a nossa cultura, e passar essa credibilidade, né, para as pessoas que estão fora. Então, seja um candidato que queira vir trabalhar aqui, e isso é levado muito em consideração por muitas pessoas hoje, porque também entendem e estão nesse caminho, né, de evolução, quanto para outras empresas que queiram né, ser parceiras de alguma forma aqui da Copastur. Então, olhando assim para trás, acho que são, eu falei, muitas ações, né, que a gente fez, e como a Jéssica trouxe, né, é muito importante a gente ter a fotografia, né, que por muito tempo a gente tirou, né, em vários momentos a gente teve diversas fotografias, no último ano, que foi o primeiro ano de pesquisa da Humanizadas, que a gente teve essa fotografia também, e o que a gente faz com isso, né, não é só aplicar um monte de pesquisa de clima e não sair com nenhum plano de ação e que isso seja visível para as pessoas, né, que elas realmente enxerguem as evoluções sentidas aí ao longo do tempo. Então, acho que esses planos que ao longo do tempo a gente foi criando e a cada ano aprimorando, né, é o que fizeram a gente chegar aqui hoje. É claro que a gente tem muitos outros planos pela frente, muita coisa ainda para evoluir, mas olhar para trás e ver todo esse caminho que já foi percorrido é um orgulho grande, né, e saber que tem coisas aí que estão por vir também que a gente precisa trabalhar, né, então acho que é muito disso, né, o que a gente vem trabalhando e o que a gente tem de perspectiva aí para futuro também de mudança. Durante toda essa jornada da Copastur, você percebeu que, sei lá, em algum momento, talvez, ou por exemplo, algum colaborador, algum profissional não se adequou a um novo momento? Você tem alguma recordação disso? Se teve algum desafio ali para ser superado, para, enfim, uma nova cultura ser disseminada dentro da empresa? A gente precisa entender que sempre, né, existem perfis de pessoas diferentes que vêm de culturas também diferentes, né? Então, eu acho que nem sempre a gente vai conseguir agregar 100% das pessoas que estão com a gente, tanto para colaborador quanto para quem está, de alguma forma, né, envolvido conosco. Então, claro que isso existe e existiu e vai continuar existindo, né? Até muitas vezes para você trazer alguém, inserir na nossa cultura, nesse movimento todo, é difícil, né? Então leva um tempo também para a pessoa entender aquilo. Pode ser que naquele momento para ela não faça sentido viver aquilo,
né? Então, ela está num outro, né, momento de vida, num outro momento de carreira, e que talvez não faça muito parte daquilo que ela está buscando. Então, tivemos, né, alguns momentos aí passados, muitos deles que a gente conseguiu fazer um casamento positivo, né, e conectar a empresa com que aquilo que também a pessoa buscava para ela. Mas acho que esse vai ser um constante desafio, né? No decorrer do tempo, a gente vai ter esses né, perfis que vão bater ou não com a gente, que a gente vai precisar encontrar um caminho comum, né? Acho que esse é o grande ponto, né? Vivi, para Humanizadas dar certo, qual que é a principal característica que o colaborador precisa ter? Precisa estar aberto, né? Aberto para o novo, aquilo, né? Se eu venho de uma cultura que é mais rígida, que é mais né, fechada, como que, estando aqui hoje, eu consigo me abrir, consigo, né, absorver para mim um novo? Então, essa flexibilidade, né, de entender, de se comunicar, de novo, entra a comunicação aí, então, acho que isso é muito importante. Acho que essas são as grandes competências, se a gente for ver, né, para uma pessoa estar aqui e absorver tudo isso que a gente vem fazendo, né? Jéssica, no seu caso, são as empresas que, enfim, vão te procurar, né? O que você tem percebido aí do mercado? Que empresas vêm buscando vocês para ter esse olhar mais humanizado? Olha, tem de tudo, de verdade, assim, não tem muito padrão nesse sentido, não. A gente tem empresas de diferentes tamanhos, de diferentes segmentos, de diferentes níveis de consciência. Eu acho que, em geral, as empresas que vêm buscar a gente são empresas menores e são empresas que já estão num movimento de olhar mais para pessoas, talvez pelo nosso nome, pela nossa proximidade com outros movimentos e tudo mais, mas assim, a gente tem empresas das mais tradicionais que vocês possam imaginar, assim, que realmente são super focadas em metas, em resultados, em ter uma gestão mais tradicional, que estão tentando fazer esse movimento, mas que vai ser um movimento aí que vai levar um tempo para elas e que está tudo bem. E tem empresas que já estão, assim, em níveis ainda mais avançados de consciência, que já passaram por todo esse processo. Tem startup, tem empresas grandes. Então, assim, não tem muita regra, porque é como eu falei desde o começo, né? Não tem certo e errado. No fim das contas, essas empresas, elas estão querendo entender como que está o cenário atual delas e quais os movimentos elas podem fazer de mudança ou de reforço para aquilo que já é bom dentro da organização, e isso é muito importante. Às vezes a gente não precisa mudar muitas coisas, mas a gente precisa celebrar, a gente precisa comunicar algumas coisas que a gente está fazendo. Então, nesse sentido, existem todos os tipos de empresas que vocês puderem imaginar. Assim, isso é muito legal, porque a gente consegue trazer um banco de dados maior para comparar esses resultados com vocês, né, com todas as empresas. E acho que você passou até por um ponto legal que você falou do ESG, né? Que é essa nova orientação aí das empresas para a parte social, sustentabilidade e governamental, né? E governança, isso. Como que a Humanizadas ajuda nesse processo? Você acha que tem que ter a Humanizadas para conseguir estar no ESG ou não necessariamente? Ou tem que ter o ESG para estar dentro da Humanizadas? Você acha que elas estão entrelaçadas ou uma pode seguir paralelamente à outra? Olha, poder pode seguir uma paralelamente à outra, acho que não tem problema sobre isso, né? Porque são movimentos complementares, mas que uma está entrelaçada com a outra. Eu acho que a tendência é olhar para gestão, humanização, relações em paralelo com toda a frente de ESG. Na minha visão, não vai ter mais essa separação, sabe? É um movimento que cada vez mais vai estar conectado. Então, as empresas que desejam hoje entender um pouco sobre esse movimento, aplicar a pesquisas humanizadas é uma forma de você começar a olhar para alguns pontos de ESG, porque aparece muito, né, nos comentários, nas pessoas, alguns indícios sobre o que a organização está olhando em relação ao meio ambiente,
em relação ao impacto na sociedade, em relação à governança, enfim, todos os pontos que cobrem aí esse movimento. E na minha visão, é um movimento que vem para não sair, não vai ser uma modinha, sabe? É algo que vai crescer, que provavelmente vai mudar ao longo do tempo, vão vir outras coisas em conjunto com o ESG, mas que é algo que vai crescer muito, porque é como nós, seres humanos, vamos sobreviver daqui para frente como humanidade. Então, na minha visão, é uma pauta extremamente relevante para todas as empresas que querem sobreviver aí, que querem olhar para esse impacto que a gente está gerando, a gente precisa olhar para isso. Inclusive, na Humanizadas, a gente vai fazer uma semana ESG Week, né, que a gente está trazendo dados do nosso relatório de resultado geral da segunda edição, que foi no ano passado, atrelando as informações do ESG. Então, para quem quiser saber um pouco mais sobre como que a Humanizada se relaciona com esse tema, pode assistir a semana aí, que vai ser na última semana de agosto, primeira semana de setembro. Legal. Vi, falando de futuro, você vê aí a Copa Asturo num movimento ESG? Olha, sim, Dani, a gente tem muitas ações, né, internas aqui também, voltadas para o social, para o ambiental, então, eu acho que é o caminho que a gente busca, né, existe aí Sistema B, que a gente vem estudando bastante, próprio ESG, então, eu acho que faz todo sentido, como a Jéssica falou, é um caminho, né, sem volta, né, tanto para a empresa, né, que a gente fala muito sobre isso, né? Essa questão de humanização e tudo mais que a gente escolheu, não tem volta, né? Daqui para frente e para o mundo como um todo, né? Então, essa questão que a gente vai precisar olhar mais ao nosso redor e o que a gente está gerando para o mundo, né? E como que a gente compensa muita coisa também que a gente gera, às vezes, negativamente. E eu acho que né, são os próximos passos que, como Copa Astur, a gente tem olhado bastante, estudado bastante, algo que faz muito sentido. E você falou um termo aí que agora eu não me lembrei corretamente. Você falou de empresa AB, é isso? Sistema B, empresas... Sistema B. Só para que todo mundo nos entenda, o que é esse Sistema B? O Sistema B, ele é muito parecido, até a Jéssica me corrige, né, se tiver alguma coisa incorreta, mas ela é muito parecida também com tudo que o ESG traz, né? Então, ela entende nessa parte de governança, a parte ambiental, social, então, o quanto que os impactos, né, que aquela empresa gera para o mundo, né, em relação a esses pontos, e o que ela propõe também, né, se compromete a gerar de alguma forma para o futuro. Então, algumas empresas hoje, elas estão, né, nesse movimento também, nesse sistema, que é um sistema internacional, né, e que também, né, tem muita parceria, né, Jéssica, também com quando a gente fala da humanidade, capitalismo consciente, eu acho que é uma evolução disso tudo, né? Sim, a gente tem uma super parceria com o Sistema B. Eles também aplicam o questionário, né? É um questionário diferente da Humanizadas, que a Humanizadas, ela aplica o questionário para trazer a visão de todos os stakeholders, então as pessoas respondem. No caso do Sistema B, a gente sabe que a gente também está passando pelo processo de certificação do Sistema B. A gente responde o questionário do sistema. E é muito legal porque o questionário do Sistema B ajuda a estruturar várias coisas na organização, vários processos, olhando para frentes do ESG, assim, né? Então, ele pergunta ali, você tem, por exemplo, contrato com todos os colaboradores. A gente está olhando para uma questão ali, né, de acerto com os colaboradores. Você tem práticas para olhar para o meio ambiente. Então, ele vai perguntando esse tipo de coisa, é muito legal. E, realmente, a gente tem uma parceria, porque, como eu já falei, né, uma coisa está muito conectada com a outra. Então, o que eles estão perguntando lá é justamente para ajudar a estruturar, e aí a gente está ajudando a medir como que tá esses pontos dentro da organização. Isso é muito legal. Porque o Sistema B ele é muito mais voltado para isso que você falou, né, Jéssica, de você montar um relatório, né, sobre tudo que você faz, as práticas, e aí vem a questão de mensurar isso com as pessoas no dia a dia, com certeza a pesquisa humanizada ela consegue atingir, né, então acho que é um complemento também, né, isso que é bacana. Eu ia perguntar para vocês ali, se vocês não acham que, por exemplo, com tantos movimentos vindo, né, vocês não acham que fica confuso para, por exemplo, para um RH ou para uma empresa, sei lá, olhar ali para ele e falar, poxa, qual
qual que eu implanto, qual que eu trago para mim, qual que faz sentido, né? Ou qual que é a ordem? Por exemplo, eu quero ter todos, mas tem uma ordem, não tem para colocar eles dentro da casa? Nossa, isso é realmente uma questão, assim, porque tem muita coisa acontecendo, gente. Eu já fui RH, né? Então, eu me coloco no lugar, assim, eu falo, gente, não é possível. O que que eu iria implementar? Bom, eu iria implementar humanizadas, brincadeira. Mas eu acho realmente que tem Merchan. por exemplo, o sistema B é totalmente diferente da humanizadas. Eu recomendo implementar os dois, porque são coisas muito diferentes e muito complementares, né? GPTW, se você está olhando só para público interno, faz sentido aplicar humanizados, aplicar GPTW também, aplicar os dois, porque vão trazer perguntas diferentes, porém complementares. Então depende muito do que a empresa está precisando naquele momento, assim, sabe? E como se complementa mesmo, né, Jéssica? Porque, né, sair aplicando por aplicar e tendo um monte de selo, às vezes você vai estar falando da mesma coisa, né? Então, no final, mas é difícil explicar isso às vezes para colaborador, principalmente que é o nosso cenário, né? Fala, nossa, mas outra pesquisa, mas de novo, a gente já fez GPTW, aí tem NPS também, que eu acabei não falando, que a gente faz todo mês aqui, né? Mas é outra pesquisa e clima toda hora, e como é que é isso? Então, para explicar para as pessoas é um desafio, sim. Sim. Eu acho que o principal ponto que vocês precisam, toda organização ela precisa se preocupar, é realmente mostrar o valor gerado a partir da pesquisa. Porque se vai aplicando a pesquisa e não fala o que está fazendo com esses resultados, aí vira só uma pesquisa e o pessoal fica de saco cheio de responder. Então, se vocês mostram o valor, fala, gente, lembra aquela pesquisa que a gente aplicou há 6 meses? Olha só as mudanças que está gerando agora, ou olha só o selo, o reconhecimento que a gente está tendo, sabe? Eu acho que esses pontos de celebração, de reconhecimento do que aconteceu, reconhecer mesmo o que aconteceu, isso é muito importante. Senão vai virar só uma pesquisa, a galera não vai querer responder e vai ser um problema para vocês, assim. Vocês enxergam, por exemplo, num futuro aí próximo, por exemplo, falando de humanizadas, não a exigência, mas que o selo humanizadas diferencie empresas e faça empresas se posicionarem melhor, terem melhor negócios por ter o selo? Como se fosse, por exemplo, uma certificação ISO, sabe? Eu tô tentando chegar nesse nível, assim, vocês se olham nesse sentido ou esse não é o objetivo de vocês? Sim, esse é um dos objetivos, né? A gente espera que sim, que de alguma forma a gente não traz um ranking, a gente não quer trazer quais são as melhores empresas, porque a gente não quer gerar esse tipo de narrativa. A narrativa que a gente quer gerar se você é uma empresa com o selo ali dos ratings mais altos, né, que está no nível de maturidade maior, que está com a qualidade das relações bem trabalhada dentro da sua organização e tudo mais, se você está posicionada como uma organização assim, olha só o grande exemplo que você pode ser para outras organizações. Então, é nesse sentido que a gente quer trazer visibilidade. A gente quer que as organizações tenham o selo da Humanizadas para que elas sejam bons exemplos, em contraponto do que originou a pesquisa, que era toda a questão de corrupção, do Lava Jato e tudo mais. Aquele eram exemplos que a gente não quer que as empresas sigam. Então, a gente quer mostrar quais são as empresas que a gente pode seguir como exemplo. Se essas empresas elas têm boas performances de resultados e tudo mais, e além disso elas estão olhando para propósito, para impacto, para pessoas, nossa, eu também quero ser uma empresa dessa, né? Então, é nesse sentido que a gente quer trazer bastante visibilidade do selo, a gente quer que as empresas usem os selos e tudo mais, para que elas possam ser os bons exemplos para outras organizações. E tem muitas organizações que às vezes não sabem como fazer. Elas acreditam que não dá para fazer a mudança. Quando elas olham um exemplo que dá para fazer a mudança, nossa, é maravilhoso, né? Jéssica, usa como manual agora dentro do material de vocês esse podcast, tá? Ajuda a gente a divulgar todo esse material. Bom, gente, nosso voo está quase chegando ao fim, tá? Queria agradecer muito, enfim, a participação aí de todos vocês. Eu queria passar só agora para cada uma de vocês, só dar uma mensagem final, enfim, ou sobre empresas humanizadas,
sobre os benefícios de aderir a esse movimento, sobre as pessoas se envolverem e apoiar esse movimento, tá? Jéssica, eu queria que você desse a sua palavrinha, seu recadinho aí final. Boa. Bom, gente, quando eu vou falar até uma coisa mais pessoal, assim. Quando eu entrei para Humanizadas, eu estava meio desacreditada que as empresas podiam ser diferentes, sabe? Eu era uma dessas pessoas que não acreditava mais. E hoje em dia, estando em contato com as empresas, como com a Pastur, por exemplo, que está fazendo um movimento incrível, que está cada vez mais, né, integrado aí em tudo que a gente está fazendo aqui na Humanizadas, que eu vejo empresas como vocês tentando fazer a diferença, isso gera um impacto nas pessoas que às vezes a gente não consegue dimensionar com números. Isso é o que a Humanizada está tentando fazer. A gente está tentando trazer números para a gente conseguir trazer visibilidade dessas informações, desse impacto que a gente está gerando para as pessoas todos os dias. Às vezes parece que o movimento é devagar ou que nada está acontecendo, mas está acontecendo. E vocês fazem parte desse movimento. Então, eu queria até agradecer também vocês aí por estarem acreditando e fazendo as mudanças para vocês mesmos, porque vocês com certeza estão impactando outras pessoas. Eu sei que vocês vão aplicar de novo, né, a pesquisa agora, em setembro, então acho que vai ser um sucesso. Espero que seja um sucesso, a gente está sempre aqui à disposição para ajudar vocês. E acredito que é isso, assim, muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês, foi muito especial e a Humanizada está sempre à disposição. Obrigado, Jéssica. Vivi. Foi muito positivo, né, esse papo, e falar sobre esse tema e estar cada vez mais próximo é sempre muito bom, né, e manter esse nosso propósito como empresa, né, que é gerar transformação mesmo. Então, como muito do que a Jéssica trouxe, né, como que a gente consegue impactar e transformar, né, pensando no nosso mercado, claro, do turismo, que a gente sabe que tem muitas coisas para melhorar, e não só o nosso mercado, mas outros mercados, outras pessoas, né, e a nos acompanhar em tudo isso. Então, acho que é algo também muito pessoal, né, que a gente precisa entender se faz sentido para a gente e seguir. E como a Jéssica falou, a gente tem a pesquisa aí se aproximando agora em setembro, né, de 2021, e convidar, né, as pessoas que queiram participar e que tenham alguma relação com a gente, né, que acompanham aí nossos podcasts ou que acompanham as ações que a gente faz, clientes, parceiros, colaboradores, enfim, todos convidados a participar e nos ajudar nessa construção. Eu acho que a participação, né, quanto mais pessoas participando, melhor aí para a gente ter os nossos resultados como pesquisa e os nossos planos aí para o futuro. Então, é isso, e agradecer muito aí pelo bate-papo, foi muito, muito bom ouvir a Jéssica, o Dani, e poder compartilhar um pouquinho sobre as nossas ações aqui. Gente, eu que agradeço, foi sensacional fazer esse voo aí com vocês. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um abraço aí do Saída de Emergência. Vivi, se não me engano, a segunda vez também já fazendo podcast aqui junto com a gente, segunda ou terceira, acho que é a segunda, mas enfim, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E para todo mundo que estava acompanhando a gente aqui até agora, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao fim do nosso voo, não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.